Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra... Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eis-me aqui de volta e de uma maneira muito particular, muito excepcional. Vocês não imaginam o quanto hoje eu estou tendo a oportunidade de traduzir algo, uma frase emblemática que foi cunhada pelo grande poeta brasileiro e também compositor, por um homem que colocou a música brasileira em todos os cantos do mundo. O nome dele é Vinícius de Moraes. Ele disse o seguinte, ele disse que a vida é a arte dos encontros, embora existam tantos desencontros pela vida. E eu estou aqui neste momento traduzindo na prática, na minha vida, essa arte, a arte de encontrar uma pessoa. E no nosso caso aqui específico, eu estou reencontrando essa pessoa, porque durante a sua carreira profissional, política, várias vezes eu tive o privilégio, eu tive a oportunidade de interagir com ele. Se eu fosse dizer para vocês, principalmente vocês que não estão no estado do Amazonas e que estão nos seguindo a partir de agora, como fazem todos os dias, se eu fosse dizer para vocês verdadeiramente, focando palavra por palavra, título por título, eu ia levar um tempão aqui para desfolhar toda a carreira profissional, a carreira política do meu convidado, mas que nesse momento, para mim, é um grande protagonista, é uma grande personalidade da sociedade, da história da política no Amazonas. Eu estou falando do professor José Melo, que é ex-governador do meu estado. Ele já foi a maior autoridade, e isso pela vontade popular. Mas ele foi muitas coisas pela vontade popular. E eu sei que ele tem muita coisa interessante para compartilhar com a gente. E é por isso que ele veio a esse encontro. Até porque vocês sabem, né? Eu deixei eu acho que eu desaprendi a entrevistar há muito tempo. Eu gosto mesmo de conversar com pessoas como ele. Eu gosto mesmo de jogar uma boa conversa fora. E essa é a minha proposta nesse reencontro com o professor José Melo. Professor, seja muito bem-vindo e obrigado por me dar esse momento de muita alegria e felicidade por poder reencontrá-lo bem, tranquilo e aqui disposto a mais uma grande luta. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Humberto. Muito obrigado a todos que estão sintonizados. Quero agradecer essa oportunidade que o Portal do Holanda, através da sua pessoa, está nos dando para conversar sobre várias coisas do nosso estado. Você que tem assim uma experiência enorme de Amazônia, né? Não só como repórter, como apresentador que você foi, mas você é um estudioso da Amazônia, né? Poeta, né? Você falou ainda agora do Vinícius de Moraes, né? Que imagem linda, né? Que ele tirava, né? Aquela veia poética dele. E é bom estar aqui contigo porque diante de um amigo a gente não tem defeito, né? Então, hoje eu tinha passado no tribunal e tinha entrado com mandato de segurança preventivo, porque toda vez que eu vou para uma entrevista eu fico muito nervoso, né? Depois passa. Mas agora, com as suas palavras, eu já até rasguei o mandato de segurança, porque eu sei que eu estou em casa, estou à vontade, diante de um amigo querido, e com certeza nós vamos produzir muitas informações importantes para o Amazonas e para o nosso Brasil. Não esquece da nossa entrevista de eu falar de um assunto que eu acho que interessa muito ao Brasil, que é a questão hídrica brasileira. Como solucionar a questão hídrica do Brasil? As próximas crises da humanidade são duas. Uma relacionada à escassez de recursos hídricos, água doce, e a outra relacionada à escassez de alimentos. E por incrível que pareça, por uma dádiva de Deus, Deus colocou no Brasil essas duas dádivas assim em abundância, né? Temos no Brasil muita água doce, a maior parte delas aqui no estado do Amazonas,
e temos no Brasil possibilidade de sermos grandes produtores de proteína para o mundo. No meu estado aqui, uma das propostas seria transformar esse estado em 15, 20 anos, no máximo, o maior produtor de peixe de água doce do mundo sem tirar uma água, de forma absolutamente sustentável. Então eu quero te agradecer, você que tem toda essa variedade de conhecimento, de informações. Acho que a gente vai poder bater um papo muito agradável, trocando ideias sobre o que tu sabes, o que eu sei e que é de interesse de todos aí que assistem o teu programa e o Portal do Holanda todo dia. Professor, eu gostaria de iniciar então essa nossa conversa, o senhor dizendo para a gente quais são, que eu acho que eu cutuquei a nossa plateia, e ela está curiosa para saber quais foram esses cargos que o senhor ocupou no estado do Amazonas. Vamos lá falar, que ninguém melhor do que o senhor para falar do senhor mesmo. Vamos lá. Eu comecei minha vida como garoto do interior, meu pai seringueiro, e eu era ajudante de seringueiro. Então meu pai colhia o látex na floresta e eu defumava. Hoje os processos são modernos, né? Você colhe, pinga 2 gotas, a coalha e fica tranquilo. Naquela época não, você tinha que colocar balde por balde, rodando ali, até aquele látex aderir à tela da borracha, até ficar bom. Eu era esse auxiliar. Mas eu era também o provedor da casa. Enquanto meu pai saía para caçar, eu com 11 anos de idade, eu pescava, eu caçava. Qual é o seu município? Eurunepé. Eurunepé. Hoje é Ipissuna, né? Naquela época só tinha 2 municípios, Caruaru e Eurunepé. Nós estamos falando da fronteira então, né? Nós estamos falando em 1h40, 1h50 minutos de jato. Olha só, distante de Manaus. Então é muito longe. Quando nós viemos para cá, nós gastamos 46 dias para chegar aqui. Navegando? Navegando numa chatinha daquelas que movida a lenha, né? Olha só. E por acaso eu, meu pai, uma pessoa chamada Chico Laureano, que me adotou, nós viemos pagando a nossa passagem, jogando a acha de lenha naquela caldeira. Mas bem, eu fui primeiro ajudante de seringueiro, né? Cheguei em Manaus, eu fui vendia frutas nas ruas, e no sábado e domingo eu era jardineiro. Numa da esquina de uma rua aqui chamada Eduardo Ribeiro, com 7 de setembro, eu vendia ali, e um senhor bem elegante, charmoso, bonito, comprava de mim. Um dia ele perguntou: menino, tu estuda? Eu disse: estudo. Tu sabe datilografia? Eu pensei que ele estava falando mal da minha mãe, quase que eu reajo, né? Eu não sabia o que era isso, né? Mas aí ele pagou e eu fui aprender datilografia na escola ali da 7 de setembro, Royal, né? Escola Royal, é. Bem, e aí depois ele me convidou para ir para a universidade, eu fui como datilógrafo, fiz uma carreira na universidade. Aí um amigo chamado Randolfo Pittencourt, que era deputado federal, me convidou para ser delegado do Ministério da Educação. A essa altura, nesse intervalo, eu fiz exame de suficiência e passei a ser professor de História e Geografia. Olha só. Aí eu fui ser delegado do MEC. Quando estava na delegacia do MEC, o Amazonino Mendes, então o governador, me convidou para ser seu secretário de Educação. O senhor frequentou sala de aula como professor alguma vez? Ou esse título de professor justamente porque o senhor se envolveu com o MEC e tudo mais? Não, eu dei aula de História e Geografia dei aula na escola técnica. Ah, sim. Meus pneus estão carecas. Eu tá certo. Muito, né? Rodou, né? Então eu fui da delegacia do MEC, fui secretário de Educação do Estado, secretário de Educação do município de Manaus. Depois me tornei deputado federal, voltei de novo para o Estado. Aí fui secretário do interior. Aí ganhei para deputado federal de novo. Aí o senhor foi deputado federal 2 vezes, então? 2 mandatos? 2 mandatos. Voltei para o Estado, para ser secretário do interior. Depois fui secretário uma secretaria que coordenava o Estado todo, que chamava Secretaria de Governo. De lá, vice-governador e governador. Essa carreira. Me diga uma coisa. Um dos apelos que levaram o senhor chegar até aqui nessa entrevista é um novo apelo para a sua vida, que é o seu desejo de participar de mais uma campanha, desta vez como para deputado estadual. Me diga uma coisa. Na verdade, uma pré-campanha, né? Uma pré-campanha, pré-campanha. Mas o senhor está se moldando... Alguma apressadinha, não achar que nós dois estamos aqui fazendo... Exatamente, não, nenhuma intenção disso. Isso. O senhor está num momento de pré-moldura,
né, para o senhor partir no Sim. ano que vem para disputar uma vaga como deputado estadual. Isso aí não tem pecado, fala isso. Agora, me diga uma coisa, o que está lhe motivando, professor, depois de toda essa carreira de conquistas, porque o senhor não subiu nessas escadas aí, nesses degraus todos, pelo Deus dará, pelo contrário, foi por sua capacidade. Me diga uma coisa, o que está lhe motivando a novamente se voltar para uma possibilidade de se eleger como deputado estadual? Qual é a sua grande motivação? Muito obrigado pela pergunta. Veja bem, quando eu fui governador, eu levei para o meu governo a experiência de 42 anos de vida pública, né? Eu tinha começado lá atrás, quando era governador Gilberto Mestrinho, fiquei 2 governos com o Amazonino Mendes, depois com o Eduardo Braga, depois com o Omar Aziz, então eu trazia esse conhecimento todo. Então eu vi, por exemplo, a Zona Franca de Manaus surgir, o Fausto da Zona Franca de Manaus, o esvaziamento do interior. O senhor acompanhou tudo isso, né? Tudo isso, né? Bem, aí, quando eu fui governador, eu reuni aqui em Manaus 9 embaixadores, ambientalistas do mundo todo, ambientalistas do Brasil, a academia, representatividade de todo mundo. Fomos para um hotel de selva, passamos 3 dias, e nesse hotel de selva eu apresentei uma proposta de desenvolvimento sustentável para as riquezas que o Amazonas tinha. Nós tínhamos a Zona Franca de Manaus de um lado, mas tínhamos ao lado da Zona Franca de Manaus imensas riquezas que poderiam, do ponto de vista sustentável, ser exploradas e gerar emprego, renda e qualidade de vida para o nosso povo, desenvolvimento para o nosso Brasil. Conseguimos, naquela altura, conformar aquilo que se chamou matriz econômica ambiental. Era uma matriz que tinha a Zona Franca de Manaus de um lado e, de outro lado, tinha as riquezas que o Amazonas tinha, de minério, de floresta, de peixes, de petróleo e gás, a parte relacionada à fitoterápica, a parte relacionada a uma matriz voltada para a parte dos cosméticos, enfim, todas as riquezas que Deus colocou aqui, todas elas foram listadas, e aqui embaixo como fazer com que essas riquezas se transformassem em emprego e renda e desenvolvimento para o Amazonas e para o Brasil, com a floresta permanecendo como ela está. Então esse era o conceito, era assim: venham para o Amazonas a nos ajudar a criar peixe, e você vai vender para o mundo um peixe que tem um selo ambiental. Peixe produzido de forma sustentável. Bem, eu estava com isso acabado, já estávamos implantando quando eu fui cassado, né? Imagina que eu fui cassado por compra de voto, e a pessoa que a justiça disse que comprou voto foi agora inocentada e transitada em julgado, dizendo que não tinha como ela ter comprado voto. Mas tudo bem, isso é um passado. Então, aí eu fui cassado e recolhi. Só que permaneci com meus sonhos. Passados esses anos todos, eu passei 3 anos... Quer dizer, esse projeto aí que o senhor acaba de citar não andou, parou também, não é, governador? Não, ele parou. Ficou quieto lá. Na verdade, ninguém deu continuidade. Deu continuidade. E eu, então, fui para uma imersão, estudar. Eu já conhecia alguma coisa do meu estado, então eu passei 3 anos estudando o estado do Amazonas, do Brasil, as saídas, enfim, fiquei todo esse tempo estudando. Muito e aí, bem. Fiz um aprimoramento por conta desse conhecimento que eu aprimorei, e eu volto para o cenário político novamente, porque eu quero representar ao povo do Amazonas e ao Brasil a matriz econômica ambiental. E acho que é a única esperança que a minha neta, por exemplo, seu neto, etc., tem de futuro. Porque vamos lá, Zona Franca de Manaus, maravilhosa, etc. Como é que a Zona Franca de Manaus veio? Ela veio porque líderes mundiais diziam que a Amazônia não era do brasileiro, né? O Charles de Gaulle disse isso muitas vezes, a Margaret Thatcher disse isso muitas vezes, o presidente americano falou: o Brasil não cuida da Amazônia, então quem não cuida do seu filho, alguém vai lá e adota. Então havia uma ideia de que a comunidade internacional poderia, em algum dia, vir aqui e tomar conta da Amazônia. Bem, o que fez o governo da época? Então, o governo da Revolução. Ele formatou um projeto geopolítico que pudesse dar à comunidade internacional uma resposta de que não, o Brasil está cuidando daquilo ali.
Então eles fizeram duas coisas. Uma, a Zona Franca de Manaus, o modelo de desenvolvimento econômico no coração da Amazônia, em Manaus, e na parte das fronteiras do Brasil, colocou os pelotões de fronteira. Paricachoeira... Tem até uma frase, né, governador, que é integrar para não entregar, né, dessa época. Essa frase é dessa época. Então eles colocaram em toda a fronteira os pelotões de fronteira. Maturacá, Paricachoeira, São Joaquim, tudo em Cachoeira, Espirão do Equador, está tudo lá, e a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus veio, ela, modelo forte, desenvolveu, gerou emprego, renda, é hoje exportadora líquida de receita para a União, quer dizer, se lá no interior, Chapecó, tem uma escolinha sendo construída, os recursos da Zona Franca de Manaus podem estar lá, porque nós mandamos em termos de imposto 2 e a União devolve para nós meio. Então, a Zona Franca está contribuindo com o Brasil, na medida que os impostos gerados aqui também vão para o Brasil. Por outro lado, hoje, 75%, 76%, mais ou menos, dos insumos que a Zona Franca de Manaus recebe para produzir o bem final, vem do Brasil, sobretudo do centro-sul brasileiro. Então, você produz os insumos lá, vem para a Zona Franca de Manaus, é colocada no bem final, que depois é vendida. Então, a Zona Franca de Manaus é um modelo distributivo, um modelo que, digamos assim, do ponto de vista de Brasil, é um modelo brasileiro. Mas a Zona Franca de Manaus, ela provocou um impacto inicial na nossa vida aqui. O interior, atraído pelo fausto da Zona Franca de Manaus, veio para cá. Então, esvaziou o interior e a cidade de Manaus, que era uma cidade de 400 mil habitantes, se viu de um dia para o outro com mais de 1 milhão de habitantes. Isso, né? É fato. E de repente dobrou. Então, a cidade de Manaus inchou e ela não estava preparada com escola, com hospitais. E inchou de problemas também, não é, professor? Mas a Zona Franca de Manaus está aí, ela existe. Só que a Zona Franca de Manaus, ela é uma espada permanente na nossa cabeça, né? Um funcionário público de alto escalão, um ministro, acorda de mau humor, assina uma portaria, lá vem as confusões para cima da Zona Franca de Manaus. Humberto, você lembra disso, Moraes lembra, todos nós que estamos mais tempo na estrada lembramos disso. Teve uma época que 4 fiscais do Ministério da Agricultura pararam 27 dias na Zona Franca de Manaus. Eles resolveram, porque estavam em greve, resolveram vistoriar todos os contêineres que saíam dos navios. Chegava um navio com 1000 contêineres, imagina, 4 fiscais. Hoje a lei diz que você faz por amostragem, né? Sim. Senão você para. Então, tinha não sei quantos navios parados no porto, que disso. Então é o seguinte, a Zona Franca de Manaus não está na nossa decisão, né? A decisão dela está lá fora. Não só internamente no Brasil, no contexto político-administrativo, mas no contexto internacional. Uma empresa que produz no mundo todo e tem uma fábrica em Manaus, fechar aqui para ir para outro canto, está na decisão da empresa e não nossa aqui. Bem, graças a Deus que as coisas não aconteceram assim tão violentamente. Mas é um modelo lindo, maravilhoso, mas uma espada na nossa cabeça. Então, eu defendo que a Zona Franca permaneça com tudo que está aí, mais ainda, mas que ao lado dela a gente tenha um outro modelo de desenvolvimento econômico que, somado a esse, forma a grande matriz econômica do Estado do Amazonas, que é explorar as nossas riquezas sustentavelmente, sem derrubar árvores, sem ferir a natureza, e a Zona Franca permanecendo aqui. Vamos lá, um exemplo prático. Altazes, uma região onde tem no seu subsolo, que se estende até Maués, até Nova Olinda e até Itacoatiara, lá embaixo, tem 80 anos de oferta de potássio para o agronegócio brasileiro. 80 anos de oferta. O potássio é usado na agricultura, não é isso? Ele é um dos ingredientes do nitrogênio, potássio e fósforo, NPK chamado, né? Uhum. Mas o Brasil importa 90% do potássio que ele usa no agronegócio, mas tem 80 anos aqui no nosso estado. Então, eu defendo que isso tem que ser explorado. É uma coisa estranha isso. É um crime de lesa pátria, é uma incongruência, é uma coisa que não está para aceitar do ponto de vista prático, lógico, etc., sem ferir a natureza. Bem, vamos lá. Nós tiramos do nosso subsolo, de forma equivocada, toneladas de ouro todo ano. Equivocada porque não paga imposto, porque está ao arrepio da lei. Então, tem alguns, os pouquinhos que estão legalizados, os outros todos é assim. O senhor está se referindo aos garimpos clandestinos, não é, professor? Nós temos bastante ouro no Rio Negro,
nós temos ouro no Japurá, nós temos ouro no Içá, nós temos ouro no Jutaí, nós temos ouro no Madeira, nós temos ouro aqui no Baixo Amazonas. Todo dia garimpando. E o que fica o povo do Amazonas? Nada. Por quê? Porque os garimpos não estão legalizados. Aí o garimpeiro está lá com essa balsa, etc. Chega a autoridade policial, toca fogo nas balsas, etc. Bolas, não era melhor aquela balsa estar na legalidade, ganhando dinheiro, sem ter o susto de perder o seu patrimônio? Então eu defendo que esse tipo de atividade econômica venha para a legalidade. Aí assim, mas é muito caro você extrair e depois purificar o ouro, então tem que usar o mercúrio. Então, gente, é fácil. E professor, quem garimpa, entendeu, Humberto? Então vamos fazer o seguinte, quem garimpa não purifica o ouro. Então você vai ter muitos garimpeiros colhendo e uma empresa purificando. Por que, professor, que até hoje, já que o senhor está explicando isso tão bem, por que isso não foi feito até hoje? Quer dizer, algum tipo de ação para atrair esses garimpeiros, essa balsa para a legalidade? O que falta? Eu acho que a culpada chama-se Zona Franca de Manaus. Porque ela abasteceu com milhões e milhões e milhões de dinheiro os cofres do Estado durante esses anos todos. Mais de 50 anos. Então, se tinha uma bica jorrando água gelada e maravilhosa ali, as pessoas não se preocuparam que um dia essa bica ia secar, né? Que um dia essa bica ia trazer e investir num novo projeto. Então é assim, se há 40 anos atrás nós tivéssemos implantado a matriz econômica ambiental, nós hoje teríamos, só na nossa natureza e a floresta em pé, umas 5 zonas francas de Manaus. Antes tarde do que mais tarde, o senhor acha que agora ainda há tempo de a gente investir nesse projeto para dar certo? Como diria o poeta, o tempo de luta é sempre o tempo de lutas. Sim, né? Então, esse é o tempo de lutas. Podia ter sido no passado, não foi. Não vamos chorar o leite derramado. Não foi feito ontem, vamos fazer hoje, né? Vamos fazer hoje, né? Então, está aí. A gente está apresentando, está todo aí, aberto para quem quiser estudar, enfim. Então, veja lá. Então, nós temos. Mas olha só, como é difícil você entender. O Amazonas, o Brasil tem 49% da nossa floresta da América do Sul. Está aqui, né? 1/3 no estado do Amazonas. 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Né? 1,5 milhão de quilômetros. 97% preservado. Tudo intacto. Que todo dia sequestra carbono, que as fábricas do mundo todo jogam na atmosfera. Quanto isso representaria a preço de hoje do fundo de carbono se nos pagasse? 55 bilhões de dólares. Sabe qual é a receita que o Wilson Lima tem esse ano? 24 bilhões de reais. Então nós estamos dizendo que nós estamos abrindo mão de 270 bilhões de reais se nos pagasse o que a floresta presta. Então, quer a floresta em pé, pague pelo preço dela em pé. Né? Porque não fomos nós da floresta que jogamos milhões de monóxido de carbono, são eles. Só que agora, com a COP26, as regras vão mudar um pouquinho. Porque agora as empresas terão um tempo, ou investem bilhões em filtros para não poluir mais. Isso aí foi estabelecido agora, foi agora, né? Ou pega o dinheiro, colocam num fundo multimilionário que já existe e vão a uns países que não é só aqui não, você tem aqui na Colômbia, no Peru, mas você tem na África, né? O centro da África é tropical, todo ele é tropical, né? Você vai na Ásia, também é tropical. Então, veja onde é que sequestra o carbono, vamos lá, vamos pagar um preço justo para esses preços. Aí sim, vamos continuar jogando porque tem quem sequestra. Fora disso, tem que investir em bilhões. Então, o estado do Amazonas, com a sua floresta intacta, ele tem esse patrimônio imenso, mas até agora nem $1 chegou aqui por conta do fundo de carbono. E tem bilhões e bilhões de dólares lá dentro. Então é assim, acho que chegou a hora de nós do Amazonas nos unirmos todo, o governo todo, etc. Mas é assim, ó, tudo bem, está aqui. Nós vamos criar peixe, nós vamos fazer um polo de biocosmético, nós vamos explorar o nosso petróleo, vamos fazer isso, a floresta vai permanecer aí, mas nós vamos fazer isso. Agora, o que nós não aceitamos mais é vocês que poluíram as suas florestas, tiraram suas árvores, assorearam os seus rios, são responsáveis hoje por mais de 90% de todo o que é jogado na atmosfera. Nós não aceitamos mais que vocês venham dizer para nós que temos 97% da nossa floresta intacta, que ela tem que permanecer assim e a gente continuar de braço cruzado chupando o dedo.
Isto eu, E José isso Melo, está falando não para os aceito. países desenvolvidos, não é Estou dando um isso? recado para lá, né? Claro. Então, eu não aceito mais. Então, eu vou lutar pela matriz, porque a matriz é a saída econômica para o nosso futuro, com a floresta permanecendo assim. Porque um dia, eu espero que não esteja longe, o mundo vai reconhecer que a floresta é importante e vai nos pagar por isso. Eu gostaria de ter seu comentário sobre uma coisa. Diga. Eu perguntei ao vice-presidente da República, eu perguntei dele, eles estavam em campanha ainda. General Mourão. Eu perguntei dele e eu disse, general, me diga uma coisa, um dos grandes anseios, um grande desejo de todo o povo do Amazonas é ver a BR-319 pavimentada, uma estrada que realmente nos ligue ao resto do Brasil, porque nós somos o único estado de grande importância que continuamos historicamente isolados. Professor, me diga uma coisa. E se ela fosse feita, Roraima também entrava. Exatamente. Nós somos o único estado onde existe uma estrada que é uma ex-estrada. Isso é um absurdo. Ela é ex-estrada, ela não é mais estrada, porque há anos e anos ela não é utilizada. Qual é, professor, a sua leitura? O que importância o senhor dá a qualquer coisa que leve à abertura dessa estrada para o resto do Brasil? Humberto, vamos lá. Papo reto aqui, né? Papo reto. Então vamos lá. Bem, em primeiro lugar é o seguinte, a BR-319 é uma estrada que corta o que existe de mais rico de biodiversidade de fauna e flora que você possa imaginar numa floresta de trópico úmido. Aquele trecho do meio, o que tem de biodiversidade é um negócio incomum. Ponto número 1. Porque as pontas estão sendo utilizadas, né? Ponto número 1. Isso tem que permanecer. Só que a BR-319, os primeiros 120, 130 quilômetros, que vai até o Tupana, está tudo antropizado. Isto é, tirar as árvores e hoje se cria gado, se planta, etc. Então, está tudo antropizado. Depois você tem 400 e poucos quilômetros que vai até a divisa com o Maitá, tudo asfaltado, até o Maitá e até Rondônia, né? Então, quando a gente trabalhou a matriz, a gente jogou a BR-319 na matriz. Foi uma confusão no começo, e depois, quando nós apresentamos com computação gráfica como é que seria a BR-319, nós apresentamos duas soluções. Uma, que o trecho do meio fosse declarado uma estrada parque, e seria cerca de um lado e de outro, aqueles tubos passando assim para os animais passarem de um lado e outro, e embaixo grandes vãos para os animais. Essa proposta já foi apresentada? Na matriz. Olha só. Bom, eu apresentei. Bem, aí um ambientalista disse, não precisa cercar. Não precisa cercar. O senhor faz o seguinte, ele dizendo, não passa ali como é que chama? Não é por lá pela BR-319 que vem todo o cabeamento da internet? Sim. Então, de 80 a 80 metros, coloca uma câmera de monitoramento, ele dizendo para nós, chama o Exército Brasileiro, nós ambientalistas até fazemos um fundo para isso, coloca o Exército Brasileiro no quilômetro 110 e coloca no quilômetro 700, todo mundo que passa, estão vendo aqui nas câmeras, e pronto, e faz a estrada. Um ambientalista falou isso. Nós adotamos na matriz que essa seria a solução. Muito bem. Esse é um ponto. Para a BR-319 e o trecho do meio permanecer intocado, está aí a solução. Duas, uma mais cara e outra de um ambientalista que disse assim, se deixar dessa forma e tiver monitoramento, os animais terão liberdade de atravessar a hora que quiserem, não ter que, os macacos ter que subir, passar por um fio, etc. Eu até achei inteligente. Então, nós adotamos aquilo ali naquele momento. Bem, aí eu fui caçado, etc. Morreu. Mas vamos lá para a BR-319. Fato hoje. Não é? Humberto, o modal de transporte de Manaus, 98% é via balsas, rebocadores e navios. Sempre foi. Bom, então isso é um fato Sim. que liga tudo que se produz aqui a esse modal. Se ele está certo ou errado, não vou discutir, mas esse é o modal. Eu acho que durante muito tempo não muda isso.
digamos, sair disso aqui, vamos fazer tudo pela BR-319. Ok. Até porque não seria, assim, do ponto de vista prático, muito correto, né? Você pega um navio que transporta 1.800 contêineres, aí você pega aquilo ali e bota em 1.800 caminhões para passar ali. Então, sempre haverá um modal aqui e outro lá. Só que a BR-319, então eu quero dizer o seguinte, acho eu que tão cedo, por conta disso, e por conta daquela história lá do trecho também, tão cedo nós não teremos. Mas eu acredito, né? Veja bem, eu não sou contra, tanto é que eu apresentei um projeto factível. Eu ia até conseguir os recursos com os chineses, eu ia estadualizar a estrada, e o estado do Amazonas iria se endividar para asfaltar. Bem, eu acho que no futuro, por causa de um fenômeno que está acontecendo, os rios do Amazonas são todos fantásticos. Só tem um rio que está morrendo aos poucos, chama-se Rio Madeira, né? Quando se fez aquela hidrelétrica, Giral, né? As duas, Santo Antônio, né? Santo Antônio, Giral. Quando fizeram aquelas duas hidrelétricas, o material que se movimentou ali, parte dele foi se depositando no leito do rio. Depois, o Ministério dos Transportes dinamitou, porque depois que fizeram aquilo, o rio baixou, né? Assoreou. Então as balsas não conseguiam mais fazer a volta, porque tinha uma praia ali e pedra aqui. Então eles dinamitaram as pedras para poder abrir um novo leito de canal. Facilitou a navegação, mas aqueles milhões e milhões de pequenas partículas da dinamitação veio para o leito do rio. Então o Rio Madeira veio sendo assoreado de cima para baixo. Hoje está perto de Borba. Então daqui a 50 anos, sei lá, mais, não sei, não posso precisar quando, o Rio Madeira vai estar um rio muito parecido com o que está o São Francisco hoje. Um rio cuja capacidade de navegação, de quantidade de água, vai ficar muito reduzida. A par de que, hoje, qualquer enchente média, alaga a Madeira toda. Por quê? Porque o leito do rio, que era dessa altura, está dessa aqui. Mesmo fenômeno estava acontecendo no centro-oeste brasileiro. Os grandes rios do centro-oeste, hoje tem metade da água que tinha antes. Por que tem seca todo ano lá? Por que tem grandes enchentes todo ano? Porque o rio é como um copo, esse copo aqui. Se você colocar, só vai ter a metade. Mas se deixar, então os rios, mas esse é um fenômeno do mundo todo. Os rios do mundo todo estão assoreando. Então aqui nós temos o Madeira. Mas o Madeira é uma via fundamental para muitas coisas, sobretudo para a soja que vem de Paracis, desce o Madeira, é esmagada em Itacoatiara, vendida para o mundo todo. Mais cedo ou mais tarde, o Brasil terá que se debruçar sobre uma solução para o Madeira. A minha avaliação, a solução é a BR-319. Mas isso, Humberto, talvez eu não tenha mais nenhum cabelo branco, ou a minha careca tenha se estendido muito mais para trás, né? Porque eu acho que ainda vai demorar um bocado. Professor, nosso tempo chegou ao final, mas eu gostaria de lhe fazer um pedido. Eu gostaria que, abrindo o seu coração, o senhor nos dissesse, porque eu sei que tem muita gente que gostaria de saber isso. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. De todas as lições aprendidas que o senhor teve que passar ultimamente, qual foi para o senhor a grande lição e que declaração o senhor gostaria de fazer para milhares de pessoas que estão nos vendo nesse momento? Qual foi essa grande lição aprendida? Porque todos nós aprendemos todos os dias, todos nós continuamos aprendizes. O que o senhor falaria sobre isso, professor? Na verdade, Humberto, é assim, grande lição que eu tive na vida, né? É assim, é que você tem que, todos os momentos, você tem que somatizá-lo da forma mais espetacular possível, porque você pode estar lá em cima e cair no dia seguinte, né? Outra grande coisa que eu aprendi e foi fantástico na minha vida, e se tivesse de repetir para que isso acontecesse, eu estou disposto aqui a fazê-lo, é que eu andava assim, muito afastado, né? Do ponto de vista espiritual, né? E eu agora me reencontrei de novo e acho que nenhum ser humano pode viver sem isso. Seja qual for o caminho que ele possa escolher para alimentar o seu espírito, a sua alma, etc., é um caminho correto. Cada um escolhe o seu, né? Mas eu acho que viver sem isso
eu acredito que a alma do poeta está na razão da sua espiritualidade, né? A sua inspiração está aí. Então, eu voltei novamente a vivenciar esse momento maravilhoso que é reencontrar com algo assim superior, né? Que bacana. Muita gente chama de Deus, mas é algo superior, né? Então eu me reencontrei com isso. Então, se fosse possível, se tivesse que passar por todo o meu calvário para esse reencontro, eu passaria de novo. Que bom, que bom. Mas há uma coisa do ponto de vista político que eu queria dizer, é que uma grande lição que eu aprendi é o seguinte, que não se deve confiar nos políticos. Uma pessoa como eu, que fui educada pelo meu pai, um seringueiro, que dizia que você tinha que ficar, era melhor você ficar amarelo 30 segundos do que vermelho a vida toda, ele falava, tinha que ser grato, tinha que ser honesto, que tinha que, quer dizer, tinha que praticar boas ações, etc. Infelizmente, na política, quem pratica isso não tem uma carreira muito boa. O senhor acaba de dizer que não se deve confiar nos políticos. Foi isso que o senhor disse? Veja bem, eu disse, vírgula, alguns, né? Quando eu falo na política, assim, na acepção do termo, né? Se você se integrar em entregar a política sem as salvaguardas que deve ter, você vai se dar muito mal. O senhor está querendo dizer, a gente pode estar na política, mas um pé na frente e outro atrás. É isso? Eu acho que os dois atrás e os dois atrás e uma mão na frente. A política tem reentrâncias e saliências que só Deus pode explicar. Todo cuidado é pouco, professor? Todo cuidado é pouco. Professor José Melo, isso aqui não foi uma conversa, eu vou mudar o que aconteceu aqui, na minha opinião. O senhor acaba de nos dar uma aula, como professor, assim, de forma bem didática, sobre as suas experiências, os seus conhecimentos. Obrigado. Muito obrigado pela entrevista. E eu sei, eu sinto isso, que esses novos caminhos que o senhor recomeça a trilhar, lhe levarão para situação bem melhores. E uma vida bem mais tranquila e bem mais segura. Com toda certeza. Humberto, muito obrigado. O poeta tinha razão. É tão bom encontrar os amigos. É bom, não é? Não é bom? É bom, né? Bom demais. Muito obrigado aí, viu? Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado. O senhor começou a entrevista dizendo que se sentia em casa. Eu vou lhe dizer uma coisa agora. Essa casa aqui sempre será também sua casa. Graças a Deus. Pode acreditar nisso. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado. Gente, por hoje é só. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei aqui mais uma vez. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer.